A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, de fazer aqui uma análise mais profunda da palavra e ver como que está a nossa vida espiritual diante de Deus. Temos visto nesses últimos tempos que um evangelho relativista está sendo pregado. Um evangelho fácil. Um evangelho onde eu ouço e não obedeço e está tudo bem. Paulo vai falar numa das suas cartas que ainda que viesse o anjo do céu pregando um outro evangelho que seja anátema, diz assim, seja maldito, porque o único evangelho puro e verdadeiro é o de Cristo. E ninguém muda, não há mudança desse evangelho. A Bíblia diz que somos nós que devemos nos converter e não nós que devemos querer converter a palavra naquilo que a gente quer, moldar ela. Tem muitas pessoas aí que, se pudesse, mandavam uma cartinha para Deus mudar a Bíblia, e tem alguns aí já fazendo, viu? Mudando para tirar isso. Não, isso aqui não é nada não, isso é muito perigoso, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer ao Senhor Jesus por me dar essa disposição de gravar esse vídeo. Ao Espírito Santo pela inspiração. Eu sei que o que vai ser dito aqui não vai agradar muita gente, mas aqui isso aqui não é para agradar mesmo não, tá? Se você não se enquadrar o que for dito aqui, então se sinta tranquilo para continuar aí nessa trajetória aí. Porque a palavra, ela não vem te punir, ela vem te alertar para que você ande no caminho certo. Mas a escolha é sua. Minha obrigação é falar, você escutar. Aí o obedecer também fica a teu critério. Então, o que a gente vai dizer é que o Senhor Jesus deixou a sua palavra para nos orientar nesta caminhada aqui na terra. E nos orientou também a não se contaminar com essas coisas da terra. Muitas vezes diz, mas como que se faz isso? Obedecendo a palavra, andando do jeito que Jesus mandou a gente andar. É desse jeito. Alguns crentes diz que ninguém consegue obedecer o mandamento na sua extensão. É lógico que não. É claro que não. Por isso que nós somos dependentes de Jesus para nos ajudar nessa caminhada, nos ajudar nessa jornada. Agora, o que Jesus quer ver em mim e em você? Não ficar facilitando as coisas para o mundo. Ele deu algumas orientações para nós. Como se dissesse, ó, tem coisas que você é capaz de fazer, não precisa eu fazer. Eu vou deixar orientado. Como, por exemplo, não dê brechas ao diabo. Isso é uma das orientações. Ele não usou brecha. Não dês lugar ao diabo. É um mandamento. Você obedece? Mas como é que eu dou lugar ao diabo? Aí ia se fazer de muito desentendido, né? Tem que ir para a palavra e saber que dar lugar ao diabo aqui é no nosso dia a dia. Por exemplo, você não pode ficar ouvindo conversa que não edifica. Se aquela conversa não te traz ensinamentos bons, você não pode ficar dando ouvido daquilo e compartilhando aquilo. Que aí é dar lugar. Segundo, você não pode falar qualquer coisa, não pode jorrar
água doce e água amarga da sua boca. Porque através das palavras, você entrega ao inimigo aquilo que ele vai usar para te destruir. É dar lugar. Você não pode ficar olhando para as coisas profanas e contaminando a sua mente. Que é aqui que a batalha, muitas vezes, crente perde essa guerra. Por quê? Porque pelo seu olhar o pecado vai entrar, vem para a mente, depois que chega no coração, tchau. Aí você fica cego espiritualmente. Aí o diabo rouba o teu entendimento, pois ele veio para matar, roubar e destruir. E depois te mata espiritualmente. Então ele cega a tua visão. Ele rouba o teu entendimento. E depois te mata espiritualmente. Essa é a ação do maligno. Meus irmãos, a gente muitas vezes vê algumas coisas acontecendo no nosso meio. Eu confesso a vocês, eu fico assustado. Fico. Nós não podemos, se a gente conhece os irmãos apenas na igreja, você não pode cravar que aquela pessoa é cristã só por causa dos dons que ela tem. Você não identifica uma pessoa como cristã só pelo falar, ou por ela pregar bem, ou por ela cantar bem. Isso não é. Isso é Isso é uma das características que identificam que pode ser. Mas é um conjunto de coisas que realmente me identifica como um crente verdadeiro. Pregar, cantar, é um deles. O falar, o dia a dia. Você sabia que nós provamos que somos cristão, muito mais no nosso dia a dia lá fora do que dentro da casa ou dentro da igreja? Dentro da casa, você mostra quem você é para Deus, porque ali é o teu ambiente particular, você, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Ali você mostra que você é crente para Deus. E no dia a dia é para Deus e para as pessoas que estão em meu redor. A Bíblia vai dizer que o diabo está ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tá? Então, isso aí são 24 horas, ele está caçando uma brecha. E aonde que eu dou a brecha? Justamente no ambiente do trabalho. Se as pessoas lá não são convertidas, não são crentes, por que eu tenho que ficar participando e dando ouvido a coisas profanas? A coisa que não edifica em nada. Eu não devo fazer isso. Achar graça em conversas maliciosas também eu não tenho. Isso é a contaminação do mundo que vai gerando dentro de nós a contaminação. Essa contaminação vai sendo por essas pequenas coisas que a Bíblia vai relatar, se não me engano lá em Cantares, que são as raposinhas. São aquelas coisinhas que você não dá importância. Tem nada a ver, tem nada não. É capaz que eu vou constranger as pessoas no meu trabalho. Pois é. Você não constrange as pessoas no teu trabalho, na escola, na faculdade, onde você está, mas está constrangendo a Deus. Ele está falando, você não deve estar nesse lugar. Então você tem que se retirar daquele ambiente de contaminação. Você tem que sair dali. Porque muitas vezes as nossas atitudes é que vai responder muitas coisas na nossa vida, para Deus. Deus ele não está provando o perdido. Ele está provando você que diz que é crente, que diz que é cristão. É a tua atitude que vai identificar você. Se você não aceita. Porque quando a gente se converte, a gente sai do mundo, a gente saiu de todo esse meio. Aí depois a gente vem para a igreja e ficar nas mesmas práticas. Onde houve conversão? Não houve. E tem muita gente dentro da igreja que é crente na igreja, mas a hora que sai da igreja, acabou. E quando chega no trabalho, então, misericórdia. Misericórdia.
Eu pergunto para você, quando você sai de casa, você lembra do texto que Jesus diz assim: eis que eu estarei contigo todos os dias de sua vida? Você lembra desse texto quando você sai de casa? E se Jesus está conosco todos os dias, ele está vendo tudo que nós estamos fazendo, estamos falando, estamos olhando e estamos pensando. Porque os meus pensamentos, os teus pensamentos, ele é oculto da outra pessoa. Mas para Deus ele está aberto, a nossa mente está aberta para Deus. Ele conhece cada palavra, tudo aquilo que a gente pensa. Ele sabe. O que você pensa sobre a mulher que você olha, sobre o homem que você olha, sobre aquele amigo no teu trabalho, aquela amiga no trabalho. No ônibus, o que você está falando então nem se diz. Deus está anotando tudo. Ele está vendo tudo. Em contrapartida, o diabo também. Só que o diabo não pode ver teus pensamentos. Ufa, né? O diabo não pode ver os teus pensamentos. Os teus pensamentos é só Deus. Você sabe como o diabo, ele sabe o que você pensa? Quando você verbaliza, aí o diabo sabe o que passa na tua mente. É quando você, dependendo do que você fala, você está dando munição para o inimigo lá na frente te destruir. Destruir seu casamento, destruir o teu convívio familiar e destruir a tua própria vida espiritual. Quando você verbaliza, você causa uma alegria tremenda no diabo e seus demônios. Eles fazem uma festa. Você deu o alimento para o inimigo. Porém, quando você pensa somente, é você e Deus. Então você vai orar a Deus e pedir para que Ele ajude a você limpar, tirar aquilo da sua mente, purificar a tua mente para que aquilo não contamine o seu coração e você permanecer nos mandamentos e na palavra de Deus. Amado, não existe quem consegue obedecer os mandamentos na sua plenitude. Não. Mas quem ajuda nós a vencer, a caminhar, a obedecer os mandamentos é o próprio Senhor Jesus. Por isso que nós somos dependentes 100% de Jesus. Agora, o que é mais grave de tudo isso? É que dentro da igreja está cheio de crentes relativizados, os crentes relativistas, que não vê problema nenhum em fazer tatuagem, não vê problema nenhum em usar brinco na orelha, não vê problema nenhum em fazer sobrancelha, não vê problema nenhum se depilar. E aqui eu estou falando para os crentes homens, tá? Que diz que é homem, que também está que meio relativo também, na verdade. Está entrando na igreja. E algumas coisas as mulheres também estão colhendo para si. Tatuagem, por exemplo, piercing, tanto para homem quanto para mulher. Homens no púlpito, todo tatuado cantando. Que exemplo essas pessoas vão dar? Esses são os relativismos hoje em dia. Tem algumas igrejas, eu já vi repreender pessoas com essas coisas. Algumas. E elas estão certas. Elas não dão brecha para o mundanismo invadir a igreja. E tem muitos pastores que estão escancarando a porta da igreja para o mundo entrar. E ele é a autoridade máxima para dizer o que entra na igreja e o que não entra. Aí Deus vai dizer lá no livro de Apocalipse, através da carta de João: eis que eu tenho, porém, contra ti, que está deixando a minha igreja ser contaminada. Está falando para a liderança. Se a liderança não repreende, então, meus irmãos, vamos ter cuidado, vamos orar e vigiar. Os tempos estão difíceis. O mundo caminha de mal a pior. Está se cumprindo a palavra. Jesus disse que o caminho do crente ia ficar cada vez mais estreito. O seu caminho está estreito? Você está sentindo dificuldade em ser crente? Então está tudo ok, a palavra falou que era assim.
teu caminho está estreito, não. Não. Teu caminho não está estreito. Você participa de qualquer coisa, você vai em qualquer lugar, os seus amigos, a maioria é do mundo. Quando você recebe aquela mensagem maliciosa no WhatsApp, aí depois você manda kkkk, aquela mensagem te alegrou? Você acha que Deus não viu? Isso é compartilhar com a pessoa. Quando você manda o kkk daquela piada indecente, daquelas coisas contaminadas que vêm para você, você concordou com aquilo, você se alegrou com aquilo. E o cristão não pode se alegrar com as coisas profanas deste mundo. Então, que tipo de crente você é? Como eu disse anteriormente, Deus não está olhando aquilo que a pessoa está te mandando. Ele está olhando a tua atitude. Quando você responde e de que maneira você responde aquilo. Quando você se agrada com piadinhas maliciosas, você está concordando com aquilo. E você acha que você está agradando a esse Deus que você diz que serve? Você acha que essa raposinha não vai te devorar? Essa é apenas uma das raposinhas. Aí você não é assim, hoje em dia não é assim. Você se tornou crente relativista, as coisas não é bem assim. Você fala isso para Deus, Senhor, a tua palavra está dizendo isso, mas as coisas não é bem assim. Você fala para Deus isso quando você está lendo a Bíblia, se é que lê, se é que estuda a Bíblia. Quando você está lendo e estudando, você vai só no texto que te fala de bênção, de cura, de só disso? Você não vai para saber os mandamentos? Você está achando que os mandamentos na Bíblia são apenas 10? 10 são os principais, aquele que só Jesus pode nos ajudar a compreender, mas existe muito mais mandamentos na Bíblia, que você não dá importância nenhuma, quer dizer, não dá nem nos 10, quem dirá os outros? Porque se a Bíblia está dizendo, não adulterarás, quantos crentes estão dentro da igreja em adultério? Quantos? Quantas pessoas têm coragem de entrar na igreja em adultério? Quantas? Quantos homens, quanta mulher? E está lá adorando a Deus. Mas não foi para a Bíblia para saber em que condições que ela está com seu cônjuge. Não foi procurar saber. Por quê? É o meu prazer. Deus vai ter misericórdia. Vai lá para a palavra para você entender em que condições você está na presença dele. Se é que está, né? E você que é prudente, você que é crente, você não... Com esses crentes relativistas, a Bíblia está dizendo, com esses nem comais. Está na Bíblia, viu? Nem comais, você não pode nem se reunir com eles. Pergunta se algum pastor fala disso. A Bíblia diz que com esses crentes que profanam o nome sagrado de Deus, nem os saudais. Você já viu isso na Bíblia? Não? Vai estudar a Bíblia. Para você ver que mesmo dentro da igreja, Deus tem maior punição para esses do que para aqueles que estão no mundo. Porque quem está no mundo não sabe. Por isso que você tem que ser o cuidadoso. Não o mundo. Agora, dentro da igreja, você não consegue distinguir. Aquela mulher vai... É a melhor crente do mundo. Aquele homem vai parecendo o maior crente do mundo. Mas vai ver por trás. O crente está baseado na palavra, é a base dele. O princípio dele é Cristo. Ele rejeita aquelas coisas. Porque se você saiu do mundo para vir para a luz, saiu da escuridão para vir para a luz, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, lá no livro de João, que se você estiver nas trevas, dizendo que está na luz, você é mentiroso. E você sabe o que diz dos mentirosos? Não herdarão o reino dos céus. É Bíblia, meu irmão. É Bíblia, minha irmã. Eu não estou falando coisa aqui de mim mesmo. Eu estou falando de Bíblia.
Vamos ver um pouquinho? Eu vou falar aqui de 2 grupos na igreja. De 2. Mas eu vou falar desses 2 grupos e eu quero que você medite para você saber em qual desses grupos você se enquadra. Se você parou para pensar nisso. Está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. Aí eu quero, esse é um texto muito conhecido, mas eu quero que você medite e analise. Em qual desses grupos você se enquadra, crente? Estou falando aqui para crente, para aquele que se diz que é cristão. Você já olhou para você, já se perguntou? Você já perguntou para o Espírito Santo? As turmas acham que intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo é ficar chamando ele de você. Acho que essa é que mostra intimidade. Intimidade com o Espírito Santo é dialogar com ele, mas respeitando a sua santidade. João inclinava sua cabeça no peito de Jesus, mas você não vê falando: ah, Senhor, você é tão maravilhoso. Você não vê isso. E hoje em dia, por isso que eu estou fazendo, as pessoas vão relativizando a santidade de Deus e tem gente embarcando porque isso dá prazer. Intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus, é você mostrar o teu temor e buscar nele a orientação de como está o seu comportamento, se ele está se agradando disso. Ah, Jesus só quer o meu coração. Se fosse assim, ele não mandava você cuidar do templo, que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então o teu comportamento vai dizer muito se o Espírito Santo está em ti ou que o Espírito que está em ti é o espírito de demônios, é espírito mundano, é espírito de adultério, é espírito de prostituição, é espírito da mentira, é espírito do engano. E você dizendo que é Espírito Santo, você pode enganar a mim, mas enganar Deus jamais. Jamais. Se o Deus que você serve ele é relativizado, ele não importa muito com essa geração, que ele chama geração perversa. Esta geração perversa. O que é perversar? O que é perverter-se? Ô, gente, vamos usar sabedoria em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar de Deus o entendimento, a sabedoria e o discernimento. Vamos parar de ir por qualquer vento de doutrina. Um povo que está cego, uma liderança que não consegue conduzir o rebanho no caminho certo. Só está interessado no que vai ver, o que arrecadou depois do culto. A única preocupação dele é essa. Mas não está preocupado com as ovelhas, com que caminho estão seguindo. E nós temos que pedir de Deus misericórdia. Diante de tantas coisas que está acontecendo, tantas coisas que está havendo neste mundo, as profecias se cumprindo, será que esses pastores não abrem a mente, não abrem a visão de saber que Deus está cobrando alguma coisa? Será? O que eu estou vendo na Bíblia? Será que é eu que estou errado? Quando Jesus vai dizer que ele vai vir pegar as ovelhas feridas, que foram largadas por aí, vai ligar os ossos, vai curar suas feridas. Por quê? Porque estão machucadas, foram para a igreja para ser tratada e saíram de lá mais feridas. E saíram lá foi sofrer a maior violência do que do mundo. Que é isso, gente? E é claro que tem aqueles que se adequou porque aquilo deu prazer. Ah, o pastor lá é uma bênção. Lá não tem doutrina, lá não tem esse negócio disso, não tem esse negócio daquilo. Pois é, não vai ter salvação também. Não vai ter salvação também. Não tem nada da doutrina, que eu estou falando doutrina aqui, não do homem, doutrina da palavra. E se você for olhar a doutrina da palavra, ela é muito mais dura do que as que impõem aí. Há muitas igrejas que não vai andar nesse evangelho. Pregam ele, mas não obedecem.
O diabo conhece o evangelho de ponta a ponta. Você sabe o que fez ele ir para o inferno? É por a desobediência. Por isso que ele já é condenado. Ele conhece a palavra e não obedece. Ele é rebelde. Ele se rebelou contra Deus. Não obedecer à santidade de Deus, não ter temor de Deus é rebelião. Amém? Vamos para a palavra de Deus, meus irmãos. Nós vamos ler aqui no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 1. Texto muito conhecido, muito pregado, mas pouco vivido. Eu vejo na Bíblia que tem texto que não precisa nem ninguém pregar. Basta você ler, você já sabe. Você tem que meditar em qual desses grupos você faz parte. E muitas vezes, parar de tratar Deus com tanta naturalidade. Ele é santo. Deus é santo. Mas estão naturalizando tão Deus, nivelando tão Deus, tão por baixo, que tem gente que não tem mais nem temor de Deus. Você sabia que naquele dia, se você não estiver de acordo com a palavra, no dia do julgamento, a eternidade será o inferno? Você sabia disso? Tudo por causa de quê? Por causa de comportamentos, de atitudes erradas. A palavra é para nos livrar desse caminho infernal, dessa eternidade de tribulação. É para isso que Jesus deixou a palavra, para nós sairmos do caminho da perdição. Você, meu irmão, minha irmã, que se converteu, está limpo na presença de Deus, o que mais o inimigo quer, o que mais o mundo quer, te contaminar de novo. Esse é o objetivo dele. Quanto mais as tuas vestes estiver brancas, mais o mundo vai querer contaminar. E mais o caminho vai ficar estreito, como já foi dito. Se o teu caminho não está estreito, vai lá na Bíblia para saber que em qual desses crentes aqui você faz parte. Se o caminho não está estreito. Se as coisas não estão difíceis. Está tudo bem no trabalho, você não tem problema nenhum com nenhum daqueles ímpios que só fala em imoralidades. Você não tem problema com eles? Então você é participante. Aonde você está, no meio da bebedeira, aí tem muita gente que diz assim, mas eu não falo nada. Então, pois é, a Bíblia diz que não é para estar no meio. Você vai ver a diferença entre o ímpio, o justo e o ímpio. Então sai do meio do ímpio, para você não ser ímpio também. No meio do ímpio, você só pode estar se você estiver levando a palavra. Se não for isso, se afaste. É a armadilha do inimigo. Amém? Capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 1. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Aí você já está vendo metade, né? É aí que eu quero que você saiba em qual desses dois grupos você faz parte. O que significa prudência e o que significa loucas, que algumas traduções vai dizer nércias, que é a mesma coisa. As loucas, tomando a sua lâmpada não levaram azeite consigo. Aonde está o problema aqui? Não levaram azeite. Mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Bom, já deixando claro aqui que o azeite nos nossos dias é o Espírito Santo, tá? Que está em nós. E entrando o esposo, tosquenejaram, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O esposo demorou, elas dormiram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e perguntaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas saído ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a bolda, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: o Senhor, 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 abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Vigiai e sabei. O que é as prudentes aqui? Vamos rapidinho aqui. As prudentes. Eu falo muito dessa palavra prudência. Você é prudente lá no mundo. Você não deixa se contaminar. Nós falamos isso aqui. Nada, porque você saiu do mundo, você não pertence mais ao mundo. Então, quando você saiu do mundo, você sabe aquilo que te corrompe. E é justamente aquilo que a gente gosta de fazer. Amém? É aquilo que a gente gosta, é aquilo que... a piadinha, aquilo que nos alegra. As prudentes, os crentes prudentes, não deixa isso contaminá-lo. Ele não participa desse meio. Aí ele é o crente prudente. As loucas não se atentaram para a vinda de Jesus. Ou atentavam para a vinda de Jesus. Sabiam que Jesus viria, que o esposo viria. O noivo estava chegando. Mas não se prepararam. Por quê? Não levou a coisa a sério. Agora, presta atenção. Elas também eram crentes. Elas tinham lâmpadas. Ainda que seja pouco, mas tinha azeite. Todas elas tosquenejaram e adormeceram. Quando que fez a diferença? A diferença fez quando o noivo chegou. Quando o Espírito Santo anunciou a vinda do noivo, aí fez a diferença. Porque enquanto as prudentes estavam preparadas, preparou a lâmpada para entrar com o noivo, estavam cheias do Espírito Santo, as outras tiveram que ir buscar. E aí não deu tempo. O inimigo quer contaminar o azeite, quer impedir você de ser cheio do Espírito Santo, porque ele sabe que essas coisas comprometerá a tua salvação. Esse texto aqui, ele vai muito além disso. Então, quando você lê esse texto aqui, apenas não lê ele. Procura saber o que é ser prudente e o que é ser loucas, ou nércias, ou descuidado, ou crente relaxado. Que as loucas representam isso. Ou crente, aquele crente Maria vai com as outras, do jeito que fala é o jeito que eu faço, e nunca obedece a palavra. As loucas representam tudo aquilo que está errado. Ainda que esteja dentro da igreja, ainda que também parece que tem lâmpada, ainda que tem um pouquinho de azeite, mas não trabalha para cada dia mais esse azeite aumentar, para o dia que Jesus voltar, possa fazer parte das prudentes. E ainda vai pedir para as prudentes. O que elas respondem? É como se dissesse assim: olha, me perdoe, mas agora é cada um por si. A salvação é cada um por si, meu irmão, minha irmã. Assim é a salvação. Ser crente loucos aqui, que está dizendo, ser crente nessos, as igrejas estão cheias. Aliás, para falar bem a verdade, até pregadores loucos estão cheios na igreja. Quanto mais os crentes. Então, se tem pregadores
que preserva as prudentes, tem pregadores também que preservam os loucos. Nem ele vai para o céu e muito menos as loucas vai entrar no reino dos céus. E cabe a mim e a você discernir quem é quem nessa história. Cabe a mim e a você buscar em Jesus o discernimento para andar nesse caminho. Tá chegando o tempo que ou você é crente ou tchau. Muitos dizem que está salvo, né? A Bíblia diz que só está salvo. Não tá. Só vai ser salvo se você perseverar até o fim. Você sabe o que é perseverar até o fim? A tribulação se levanta, mas você não sai da presença. Você não sai do caminho. E a pior pessoa para você falar de Jesus é o crente desviado dentro da igreja. Porque ele está em pecado, não quer que você fale do pecado dele. Porque daí você vira acusador, você vira diabo e demônio. O crente desviado dentro da igreja, ele não aceita que você diz para ele do pecado. Se você falar do pecado, ao invés dele cair na consciência e falar, é Deus me alertando para mim sair desse pecado. Ele não vê desse jeito. Ele esperneia e te xinga. Se bobear, quer te matar, quer te fazer você pecador também. A diferença entre um crente e o outro é que um peca, acontece, mas não vive no pecado. Viver no pecado é viver na mesma prática do mundo. Aí tem pessoa na igreja, qual é a diferença do crente? Ele não bebe, não fuma, a mulher não anda de mini saia, não anda com aquele shortinho da moda aí e tal. Acha que isso tá bom? Não. Não. Tem muitos espíritas aí que faz isso também. Vestido longo, aquelas baianas do centro de Macumba lá da Bahia, não, é os vestidos mais longos que elas usam, é aquele lá. Então, entendeu? Você tem que se vestir com decência e é o conjunto da obra. Tá? Não está só na vestimentas. Não está só na moda do mundo. Tudo aquilo que é moda do mundo, presta atenção, principalmente para as mulheres, tudo aquilo que é moda do mundo, tem alguns homens relativizados aí também. Você não deve trazer para a prática cristã, não. Tudo aquilo que é do mundo, aquilo que não te contamina, a Bíblia diz que aquilo que não é pecado, ou você acha que não é, mas aí você não deve fazer por amor do teu irmão, porque se você se escandalizar o teu irmão, você vai ser punido. Cortar o cabelo, aí no caso mexe muito com as mulheres, o que acontece? Não, isso tem nada a ver. Pois é, mas tem crente na igreja que não vai aceitar aquilo. E às vezes porque você cortou, ela vai e corta também. Escandaliza. Pois que escandalizar-se eu vou fazer uma coisa, mas isso não tem nada a ver. Mas aí o meu irmão pode não entender. E quando o meu irmão não vai entender, então eu não faço. A Bíblia orienta assim. Aí eu estou mostrando amor pelo próximo. Meu próximo. Mas vai fazer o quê, né, meu irmão? A Bíblia diz que a mulher não pode toscanejar. Se vai cortar o cabelo curtinho, é melhor que rape. Se é vergonhoso você rapar, então não corte. Isso é bíblico, tá? Não estou aqui falando nada da minha cabeça, não. E diz para o homem. O homem não deve ter o cabelo crescido. O homem não deve ter o cabelo grande. É o inverso da coisa. Mas aí o inimigo faz o quê? Põe na cabeça da mulher para ela cortar e põe na cabeça do homem para deixar crescer. Não tem alguma coisa errada? Fala para mim, não tem? A nossa natureza, ela já vai inclinando para o caminho errado. E se houver uma razão para me justificar isso, aí, meu irmão, aí acabou. Aí sai disso, depois vai para aquilo e aí a coisa vai descambando. Foi desse jeito que muitas vezes o povo se envolvia com o povo pagão, o povo de Israel. Aí Deus se afastava e deixava eles ir para o cativeiro.
Porque eles entravam no meio do povo pagão e ia vivendo aqueles costumes, dali a pouco já estava adorando imagem. O que hoje não é só imagem, tem mulher que tem parte do corpo que ela adora de uma tal maneira que é coisa absurda. Não, tem homens. Tudo aquilo que foge do critério bíblico, você precisa observar, meu irmão, minha irmã. Precisa, porque a palavra de Deus é o que transforma a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso caminho. É o nosso caminho. Preste atenção, em nome do Senhor Jesus. Os dias são maus, os dias estão se findando. Jesus está para voltar, o noivo está para chegar. E qual grupo desses aqui você faz parte? Das prudentes, dos prudentes ou dos loucos? Para pensar nisso. Em que grupo você se enquadra? Você que está na igreja, você faz parte das prudentes ou dos loucos? Dos crentes prudentes ou dos crentes loucos? Porque no dia não vai dar tempo mais. Porque se você fizer parte dos loucos, ainda sabendo agora, há tempo. Porque alguns pastores estão aí para anunciar. Muitas vezes vê esses pastores, acham que ele está doente, não gosto dele porque ele é muito duro demais. Pois é. É melhor ser duro com você aqui e ver você no reino dos céus do que ficar passando a mãozinha, do que jogando anestesia no seu pecado. E naquele dia ter que contemplar Jesus falar: afastai-vos de mim, e para o fogo eterno. E isso é que vai ser duro. Fica aí sobre o comando de pastor que não tem autoridade. Ele só sabe arrumar briga por causa do dinheiro, mais nada. Fica aí nesse embalo. Não vá para a luz da palavra para saber se você está trilhando o caminho certo. A Bíblia cansa de dizer que está cheio de falsos profetas. Cheio de falsos profetas, principalmente nos dias atuais. Mas os crentes relativizados, não. Tá tudo certo. O que o pastor cobra de você de retidão da palavra? Só o dízimo? Para você ser fiel é só pagando o dízimo mesmo? É? Pois é. Ele está preocupado. Então, se ele estiver preocupado com a tua salvação, ele está dizendo que é o dinheiro que te salva. Você já viu Mamon salvar alguém? Para você ter oportunidade na igreja, é preciso ter o dinheiro? Ou é preciso ter Deus? Ô, meu irmão. Ô, minha irmã. Se fosse isso, os fariseus estavam, bonito com Jesus. Foi os que foram mais repreendidos, porque se julgavam os mais santarrão. Amém, meus irmãos? Perdoa um pouco a dureza, perdoa um pouco a... Mas se não for assim, não tem jeito. Isso não serve só para você, não, meu irmão, minha irmã. Para mim também. Eu sei, eu tenho meus defeitos. Eu preciso melhorar cada dia também para chegar neste dia. Eu também não perder a minha oportunidade. Essa palavra não serviu somente para quem está assistindo. Serviu para mim também. Me alertar também. Em nome do Senhor Jesus. A palavra dura, ela é a palavra do amor. É ela que quer você no reino dos céus. O relativismo quer te ver você afastado, cada vez mais longe de Deus, pensando que você está próximo de Deus. Mas não está, meu irmão. A santidade nos aproxima de Deus. O relativismo, servir a Deus de qualquer jeito, ficar no meio dessas pessoas, que as pessoas têm que olhar para nós e ver exemplo e sentir desejo de conhecer ao Deus que servimos. Responde para mim, você com o teu comportamento, você já chamou a atenção de alguém? Ou chamou a atenção daquela pessoa que quer mais é sair com você? Quer mais é profanar o templo do Espírito Santo? Não é isso que eu estou dizendo. Aquela pessoa que interessa em conhecer o teu Deus. Como aquela nora de Noemi. Conquistou tanto a nora que ela disse:
O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra não venha te entristecer e venha te alegrar, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Ele corrige a quem ama. O pai severo, ele não é violento, mas ele quer o filho no caminho certo. O nosso Deus é assim. A palavra nos corrige às vezes duramente. Eu sou grato ao Senhor por muitas correção que Ele me deu nessa caminhada, e eu sei que vai me dar muito mais. Mas eu amo a correção do Senhor, porque é a forma do Pai dizer que me ama. E Ele ama você também. Ele não está fazendo isso por mal. Mas Ele quer que você não faça parte das loucas ou das nécias. Ele quer que você faça parte do grupo dos prudentes, dos cautelosos, aquele que não vai em qualquer lugar porque o desejo do coração manda. Pessoas ligam, vem para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você tem que examinar se aquilo é um caminho bom para você. Se você for o crente, Maria vai com as outras, você está enquadrado nas loucas. Deus está te chamando de louca. A palavra diz que essas são loucas, ou que os crentes são loucos. Sabe por quê? Porque não observa a palavra. Não vou, que Deus está mandando eu ter prudência, então não vou para lá. Amém? Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa e tua família. Que nunca deixe o inimigo roubar a tua prudência, roubar a tua santidade. Nunca deixas as coisinhas, as raposinhas, os pecadinhos pequenos das palavras do mundanismo invadir a sua vida. É as raposinhas pequenas que faz o maior estrago na vinha do Senhor. E você faz parte dessa vinha de Deus. Reveste-se da armadura do Senhor, para chegar naquele dia que não está longe, você ser chamado de bendito do meu Pai. Tenha a paz do Senhor contigo e a convicção de que os dias vão ser difíceis, mas em nome do Senhor Jesus, tu serás mais que vencedor. Os dias são maus, a Bíblia relata. Não fique pensando que vem uma vacina aí, o problema da pandemia está solucionado, não. Não. O crente, ele não cai nessa ilusão, ele vai pela palavra. Essa ilusão é para os mundanos, para aqueles que não conhecem e não crê. Fala de Deus como se fala de qualquer coisa. Não. Deus, ele guarda e protege o seu povo. Ainda que você perder a sua vida neste tempo, herdará a eternidade numa paz celestial. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue abrindo a tua visão, te dando entendimento, sabedoria nessa jornada e nessa caminhada. E que você não guarde isso para si. Pregue a outros também. Ainda que vire as costas para você, esnobe de você, ainda que não concorde com você. A tua missão, a minha missão e a tua missão é falar do Evangelho e mostrar. A palavra de Deus fala que só existe dois caminhos. Ou você está andando em um, ou você está andando em outro. Mas tem pessoas aí que querem enganar, dizer que existe um paralelo. Existe um no meio ali, que nem tanto para lá, nem tanto para cá. Isso é mentira do diabo, para enrolar você. Ou você está no caminho de Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou você está no caminho do diabo, que é o caminho, a mentira e a morte. Amém? Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.